Olá, meninos, tudo bem com vocês? Bom, bem-vindos de volta a mais uma videoaula, né? Na semana passada nós tivemos um feriado, de modo que nós não tivemos uma aula ao vivo. Então essa é a nossa segunda aula em sequência, que tivemos uma videoaula, mas não tem problema. Essa matéria é bem tranquila e eu tenho certeza que vocês vão pegar com facilidade o conteúdo que eu vou passar para vocês aqui hoje por essa aula, ok? E se vocês tiverem dúvidas, daqui a 2 dias, na sexta-feira, nós temos uma aula ao vivo e aí tudo se resolverá, ok? Então vamos lá. Eu quero lembrar para você o que a gente fez. Na aula passada a gente fez isto aqui, olha só que bonito, né? Eu apresentei para você conceitos muito básicos para a gente aqui, que são o conceito de frase, de oração e de período, certo? Bom, hoje eu queria aprofundar com vocês o nosso principal objeto de estudo aqui, ok? Nosso principal objeto de estudo em sintaxe é esta pessoinha aqui, a oração, né? A oração é um pedaço da frase, talvez pode ser uma frase inteira, né? Mas é um enunciado, é uma sequência de palavras, cujo verbo é o elemento central, ou que necessariamente tem um verbo ali, né? Então sempre que a gente encontra um verbo, a gente encontra uma oração, tá? Sempre que a gente encontra o verbo, a gente encontra uma oração. Então você quer ver uma coisa? Ó, eu vou aqui abrir um jornal aqui, ó. Vamos abrir a Folha de São Paulo aqui, para a gente ver que como que nós, seres humanos, nós nos comunicamos através de orações, porque o tempo inteiro a gente usa verbo para dizer que determinadas ações foram praticadas, né? Então observe que o título principal aqui, da manchete principal que aparece no jornal neste momento: Brasil bate recorde e deve chegar a 1 milhão de casos de Covid até o fim da semana. Bom, aqui tem uma frase, observe que ela começou com uma letra maiúscula e teria um ponto final ali, não tem porque a manchete a gente não coloca, mas enfim, esse é um enunciado que ele faz sentido, portanto ele é uma frase, né? Observe que esse enunciado que faz sentido, ele tem verbo, né? Olha aqui o verbinho aqui, olha aqui, né? Bate. Bom, se essa frase tem verbo, então lembra que ela é um período. Então isso daqui é um período, né? Olha que interessante. Observe que é um período composto. A gente não falou disso, mas eu só estou mencionando. É um período composto. Por quê? Porque tem duas orações. Como assim, professor? Tem duas orações? Tem duas orações. Tem um verbo aqui, então significa que aqui tem uma oração. Olha, tem outro verbinho aqui, né? Então quer dizer que aqui tem outra oração, né? Ó, 49% dos brasileiros esperam recuperar suas finanças em até um ano. Opa, olha aqui o verbinho aqui, ó, esperam. Olha aqui, esperam, né? Então quer dizer que esta frase aqui que alguém colocou, essa aqui colocou o ponto final bonitinho. Esta frase aqui que alguém usou, né? Ela é um período. Por que ela é um período? Porque ela tem uma oração. Como é que eu sei que tem oração? Porque eu achei um verbo aqui, esperam, né? Acompanhe as últimas notícias sobre a pandemia do coronavírus. Opa, isso aqui também é uma frase, né? Ó, isso aqui também é uma frase. Por que isso é uma frase? Porque tem um sentido. Isso também é um período. Por que isso é um período? Porque teve uma oração aqui dentro. Como é que você sabe que tem uma oração aqui dentro, professor? Olha o verbo acompanhar aqui, ó. Acompanhe. Está conjugado no imperativo. Acompanhe as últimas notícias, né? Oferta especial apenas R$1,90 no primeiro mês. Opa, isso aqui não é... Opa, não, quer dizer, isso aqui é uma frase, porque faz sentido. Se não tivesse sentido, não estaria colocado aqui. Então, isso aqui é uma frase. Mas olha, oferta especial apenas R$1,90 no primeiro... Nenhuma dessas palavrinhas aqui é um verbo. Olha, nenhuma dessas palavrinhas aqui é verbo. Então, olha que interessante. Esta frase, ela é uma frase nominal. Ela não é uma frase verbal. Ela não é uma frase verbal. Se ela não é uma frase verbal, não é período. Olha que interessante, não é período, porque não teve oração aqui.
As páginas estão mudando aqui, porque o site está sendo muito bem. Apoie a democracia também, aqui, ó. Isso aqui é uma frase e é um período, porque teve um verbo. Então, isso aqui, ó, é uma oração. Então, onde tem verbo, tem oração. Se tem oração, aquilo ali é um período, né? Bom, e aí tem diversas outras frases aqui, frase, e todas elas são períodos, porque todas elas têm um verbo, né? Registrou, né? Chegou, né? São, tem, né? Erra, revogou. Cada um desses verbinhos aqui, vê, né? Veja, determina, né? Cumpriu, saiba, são, né? Diz, resista, né? Cada um desses verbinhos que aparecem em cada uma dessas frases aqui é uma oração. Sempre que eu tenho um verbo, eu tenho uma oração, ok? Bom, então vamos anotar uma coisa aqui. Oração, né? Oração, estudo da oração. Anota aí. Da oração. Fazer um estudo. Vamos fazer uma reflexão aqui sobre oração. Termos essenciais da oração. Termos essenciais da oração. Olha só, você viu que toda oração tem um verbo. Não anota não, mas eu vou escrever aqui. Verbo. Toda oração tem um verbo. Então não pode existir uma oração sem verbo. É um pré-requisito para ter uma oração é o verbo. Na verdade, onde tem um verbo, ali ao redor tem uma oração. Tá. Mas lembre-se de uma coisa. Verbo é uma classificação morfológica. Verbo é uma das 10 classes de palavras. Então, a gente não pode falar que é um termo essencial da oração o verbo, porque aqui a gente está estudando sintaxe. Verbo é coisa de morfologia. Então, verbo é uma classe de palavras. Então, a gente não vai colocar como um termo sintático. Os termos sintáticos que vão aparecer aqui, eles têm a ver com o verbo, mas não é o verbo. O verbo vai puxar dois outros termos sintáticos que esses sim são essenciais. Vamos parar para pensar, raciocina comigo. Verbo é o quê? Verbo é uma palavrinha que serve para indicar uma ação. Verbo indica ação. Tá. Então eu peguei um verbo, vou escrever uma frase, peguei um verbo. Quer dizer, estou dizendo que uma ação foi praticada, certo? Se eu estou pegando um verbo para colocar na minha frase, estou fazendo uma frase. Escolhi um verbo para colocar na minha frase. Então eu estou acabando de dizer que alguma ação foi praticada no mundo. Por isso que eu estou falando essa frase. Tá. Agora pense. Se uma ação foi praticada, o que tem que ter necessariamente para que uma ação seja praticada? Toda vez que uma ação é praticada no mundo, o que acontece? O que aconteceu? O que teve que existir neste mundo para que uma ação fosse praticada? Isso mesmo. Teve que existir um sujeito. Toda vez que uma ação é praticada, tem que ter um sujeito para praticar esta ação. Então, toda oração ela é formada necessariamente por um sujeito. Faz todo sentido pensar assim, não faz? Ah, beleza. Toda oração é formada por um sujeito. Tá, e toda oração não tem um verbo? O verbo não é uma ação que alguém praticou? Então, olha que interessante. Toda oração é formada por dois carinhas básicos. Um sujeito, deixa eu colocar essa bolinha um pouquinho mais longe. Um sujeito que pratica uma ação e a ação que esse sujeito praticou. Então, toda oração é formada por um sujeito que pratica uma ação mais a ação que esse carinha praticou. Correto? Então, eu caí. Então, a minha oração foi formada por eu
que é o sujeito que praticou a ação de cair. Eu caí. Então, eu caí. Sujeito. E este carinha aqui, que representa a ação praticada pelo sujeito, a gente vai chamar de predicado. Então apaga esse rabisco horroroso aqui e anota. Toda oração tem um sujeito e um predicado. Sendo sujeito. O que é sujeito, professor? Aquele aquele sobre quem o predicado dá uma informação. Sempre o predicado dá uma informação sobre o sujeito. Eu caí. Então, caí é a informação que eu estou dando sobre eu. Certo? E o que é predicado? Predicado é a informação que se dá sobre um sujeito. Então, o que é predicado? Predicado é a informação que eu estou dando sobre o sujeito. Estou dando a informação para o eu, de que ele caiu. Eu caí. Muito interessante isso, né? Então, vamos pegar uma frase aqui. Vamos pegar, né? O aluno lembrou-se da prova nesta semana. Então, lembrando que tem uma provinha nesta semana, né? Muito bem. Olha que interessante quando eu pego essa frase, olha, letra maiúscula, ponto final, fez sentido, faz todo sentido essa frase aqui, porque a semana não tendo prova. Então, fez sentido, é uma frase. Olha, teve um verbo aqui, olha que interessante. Teve um verbo, né? Se teve um verbo, isto aqui com certeza foi uma oração. Ao redor deste verbo aqui tem uma oração. Se tem uma oração, quer dizer que tem que ter sujeito e tem que ter predicado. Predicado. Sujeito é de quem que eu estou falando? Eu estou dando uma informação sobre o aluno, certo? Então, este aqui é o sujeito. Eu estou dando uma informação sobre o sujeito, sobre o aluno, né? E o que é predicado? Predicado é a informação que eu estou dando sobre esse aluno. Eu estou dando a informação de que o aluno lembrou-se da prova nesta semana. Eu estou dando uma informação sobre esse aluno, né? Então, sempre se pode encontrar o sujeito e um predicado e uma oração. Sempre se pode encontrar aquele que está praticando a ação e sempre se pode encontrar a ação praticada por ele, a informação que está sendo dada sobre ele. Essa informação geralmente é uma ação, né? Porque eu tenho lá um verbinho, o verbinho indica uma ação. A gente até pode voltar lá no jornal e ficar brincando aqui de fazer esse raciocínio. Ó, Brasil bate recorde. Brasil bate recorde. Cadê o verbo? Olha o verbo aqui, né? Opa, para de mexer aí. Brasil bate recorde. Olha o verbo aqui, bate, né? Bom, se eu tenho um verbo, eu tive aqui uma oração. Falei, ó, tem um verbo, aqui tem outro verbo. Então aqui teve uma oração, aqui teve uma oração. O Brasil bate recorde. De quem que eu estou falando? Estou falando do Brasil, né? Que informação que eu estou dando sobre o Brasil? Que o Brasil bateu um recorde. Que o Brasil, sujeito, bateu um recorde. Predicado, né? Deve chegar a 1 milhão de casas. Brasil deve... Quem que deve chegar a 1 milhão de casas até o fim da semana? Quem que deve chegar? O Brasil deve chegar. Então, este é o sujeito, né? Digamos que esse seja o sujeito, e essa é a informação que eu estou dando sobre o sujeito. Deve chegar a 1 milhão de casas até o fim de semana, né? Ok? Celso de Mello. Vamos pegar aqui. Celso de Mello. Diz, então eu estou dando uma informação sobre o Celso de Mello. Então, Celso de Mello é o meu sujeito. E a informação que eu estou dando sobre esse sujeito, né? A ação que ele praticou. O Celso de Mello praticou essa ação de dizer isto aqui.
Então, isto é um predicado, ao passo que Celso de Mello é o sujeito, né? Então, Moraes determina... Isso aqui é o sujeito que praticou a ação de determinar alguma coisa. E assim por diante, ok? Ribeirão Preto vê disparada de mortes. Então, vê disparada de mortes é a informação que eu estou dando sobre Ribeirão Preto. Interessante, né? E aí, mas 49% dos brasileiros esperam recuperar sua finança até um ano. Então, esperam recuperar suas finanças até um ano é predicado, porque é a informação que eu estou dando sobre o sujeito, 49% dos brasileiros. 49% dos brasileiros é o sujeito e esperam recuperar suas finanças até um ano. É o predicado. Muito tranquilinho isso, não é? Muito tranquilinho. Então vocês acabaram de conhecer esses carinhas que, gravem isso aí, são termos essenciais da oração. Quais são os termos essenciais da oração? Aqueles termos sem os quais uma oração não consegue existir. É o sujeito e o predicado. Toda vez que eu tenho uma oração, eu tive um verbo. Se eu tenho um verbo, eu tenho que ter uma pessoa para praticar a ação desse verbo. Logo, eu tenho que ter um sujeito. Bom, e se eu tenho um sujeito, eu estou dando uma informação sobre esse sujeito. A informação que eu estou dando sobre o sujeito chama-se predicado. Combinado? Muito bem. Então agora vocês podem ir lá na página 482 do seu livro. Lembrando que agora estamos com a parte 3 do seu livro, certo? Você pode ir lá na página 482 e você vai fazer para mim os exercícios 4 e 5, para que cheguemos na sexta-feira e você possa tirar suas dúvidas se tiver alguma dúvida nesse exercício. Ok? Bom, mas atenção, para isso você vai ter que pesquisar para mim o que é núcleo. Um dos exercícios vai falar assim, não sei o que, não sei o que, não sei o que, o núcleo do sujeito, o núcleo do sujeito. Então a sua missão, além de fazer os exercícios 4 e 5, é antes pesquisar o que seria núcleo de um sujeito, para você aí sim conseguir fazer a questão e aí sim a gente chegar na sexta-feira e a gente debater isso, ok? Então, muito bem. Boa semana para vocês. Beijo grande.